Olá pessoal, seja muito bem-vindo, espero que estejam bem. E você já ouviu alguém falar que estamos vivendo no tempo do fim? Quando alguma tragédia ou alguma coisa ruim acontece, logo alguém fala, olha isso, estamos vivendo nos últimos tempos, nos últimos dias, olha, isso são os sinais que Jesus falou. Será que é mesmo? Hoje quero falar sobre isso. Será que estamos de fato vivendo o tempo do fim? Quero fazer essa reflexão com você e quero falar que Deus tem falado muito comigo a respeito disso. Então não é mais uma teoria que vou falar aqui, mas sim aquilo que Deus tem falado comigo e me mostrado. Depois vocês comentam lá se Deus tem mostrado a mesma coisa para vocês, tá bom? Espero que gostem e compartilhem. Quando ouvimos falar sobre o final dos tempos, ou principalmente sobre os sinais do fim dos tempos, de imediato nossa mente coloca algumas barreiras que faz a gente ignorar aquilo que está sendo dito. Vou dar um exemplo. Uma tragédia acontece. Alguém diz que isso é o sinal do fim dos tempos. Nossa primeira reação é questionar isso, porque afinal, tragédias faz parte do nosso dia a dia. Todos os dias vemos alguma coisa ruim acontecer. Isso não é nenhuma novidade. Nós estamos acostumados com isso. Já se tornou normal. Então, quando vemos algo ruim acontecer, claro que no primeiro momento aquilo nos emociona de alguma maneira, mas rapidamente a gente se esquece. Essas coisas não geram mais um grande impacto em nossa vida, porque estamos acostumados a ver isso. São várias coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo, em vários lugares, e todos os dias aparece algo novo. Então, isso acabou se tornando algo normal em nossa vida. E como nós estamos acostumados a ver isso todos os dias, nossa sensação é que a humanidade vai superar novamente e tudo vai terminar bem, como sempre acaba. Esta forma de pensar já está em todos nós. Daí vem a grande questão: como saber se o que estamos vivendo de fato é o sinal do fim dos tempos? Ou se estamos vivendo simplesmente o normal de sempre? Jesus, quando fala sobre os sinais do fim dos tempos, as coisas que iriam acontecer antes dele voltar, lá em Mateus capítulo 24, ele fala o seguinte, que iria haver guerras e rumores de guerras, e que a gente não deveria se assustar com isso, porque isso vai acontecer, só que ainda não é o fim. Olha que interessante, ao longo de toda a história da humanidade, a gente viu guerras e conflitos acontecerem. Isso não é novidade nenhuma, sempre existiu. E Jesus começa dizendo que isso iria continuar acontecendo. Então a gente não deveria se assustar, ficar com medo com essas guerras e conflitos, achando que já seria o fim. Porque são coisas que sempre vão acontecer e não são sinais evidentes do fim dos tempos. Porém, agora algo importante aqui. Jesus continua dizendo que nação se levantará contra nação e reino contra reino, e que haverá fome, doenças e terremotos em vários lugares e que tudo isso será o princípio das dores. Aqui o negócio começa a mudar. Quando Jesus fala sobre princípio das dores, é como uma mulher grávida que está perto de ganhar o bebê. Ela começa a sentir as primeiras contrações. Essas contrações começam devagar. Sente uma dor aqui, depois de um bom tempo sente outra. Essa contração já é o sinal que está perto do bebê nascer, mas ainda vai levar um tempinho, não está nascendo de imediato. Até que essas contrações começam a se intensificar. O tempo entre uma e outra diminui, até chegar ao ponto que praticamente não tem mais tempo entre uma e outra. Daí é a hora que a criança vai nascer, está para nascer a qualquer momento. Então, quando Jesus fala sobre nação contra nação e reino contra reino, ele já está mencionando um sinal em maior proporção.
grandes guerras e que essas guerras já começam a sinalizar o tempo do fim, já faz parte dos sinais evidentes do tempo do fim. Ainda que o fim não viria de uma forma tão breve, mas já faz parte. São as primeiras contrações da mulher. Daí, olhamos para o cenário mundial. Quando vemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foram guerras que causaram um grande impacto no mundo inteiro. Foram conflitos que marcaram a história. De lá para cá, a gente começou a ver mais a questão da fome aumentando em vários lugares, até por consequência dessas guerras. Ondas de epidemias surgindo e também muitos terremotos. Gente, aqui uma questão interessante. Esse tipo de coisa, como fome, doenças e terremotos, sempre existiu, não é novidade. Mas o que a gente começa a observar é tudo isso acontecendo com maior frequência e com mais intensidade. Sei que muitos dizem que pelo fato de ter tido um avanço da tecnologia, com o mundo globalizado e até aumento da população, é por isso que a gente consegue ver essas coisas acontecerem muito mais do que antes e que não houve mudanças. As tragédias de hoje acontecem da mesma forma que sempre aconteceram. É claro que tudo isso que acabei de falar aqui contribui para a gente ver melhor as coisas acontecerem, mas ao mesmo tempo é fato que as tragédias começaram a se intensificar e hoje conseguimos ver isso claramente nos nossos dias. Hoje temos visto essas calamidades acontecerem praticamente todos os dias, um verdadeiro desequilíbrio climático. Ondas de calor e frio em proporções nunca vistas antes, tempestades, inundações, queimadas em grande escala. É só assistir o noticiário que a gente vê, são recordes em cima de recordes, e tudo isso em um curto espaço de tempo. As coisas estão acontecendo em uma velocidade absurda, em uma escala nunca presenciada antes. E os cientistas já falam que pelo efeito estufa, poluição, aquecimento global e tudo mais, já entramos em um estado irreversível para o planeta. Antes, levava anos entre uma grande tragédia e outra, e hoje são dias. Todos os dias alguma calamidade está acontecendo. Então vemos que as contrações aqui aumentaram e o intervalo entre elas quase que não existe mais. Jesus também disse que as pessoas iriam se odiar. Uma se levantaria contra a outra. Falsos profetas se levantariam e que enganariam muitas pessoas. E aqui eu quero lançar uma pergunta. Hoje em dia, vocês acham que é fácil ou é difícil achar alguém que se diz um profeta de Deus? E outra, as pessoas hoje em dia buscam muito por palavras proféticas em suas vidas? A palavra de Deus diz lá em Timóteo, também falando a respeito do tempo do fim, que as pessoas não vão mais querer ouvir a palavra de Deus e que vão escolher seguir mestres ou profetas que falam aquilo que eles querem ouvir. Existe uma grande diferença entre falar a verdade de Deus e usar Deus naquilo que falamos. Tudo isso faz parte do fim. É o pacote do que vai acontecer no tempo do fim. E lembrando, tudo isso sempre aconteceu, mas o que vivemos hoje é algo muito maior. Com certeza, na história da humanidade, nunca existiram tantos que se dizem profetas como existe hoje. E as pessoas hoje vivem buscando profecias e não seguem a verdade do Evangelho, não moldam as suas vidas de acordo com a palavra de Deus. Isso, o que estamos vendo, é algo que marca uma geração. Jesus também disse que o amor se esfriaria. Isso com certeza é um fato, esse amor se esfriar. Não é apenas um aumento da violência. Claro que a violência é o reflexo do amor se esfriando, mas conseguimos ver esse esfriamento pela indiferença. Hoje em dia, os relacionamentos, a convivência entre as pessoas está completamente comprometida. As redes sociais, o avanço da tecnologia praticamente acabou com as relações entre as pessoas. Por isso, tantos casos de depressão, sentimento de solidão,
para não dizer outras coisas a mais. E tudo isso é resultado da falta de relacionamento entre as pessoas, falta de afeto, falta de amor. Hoje em dia, todo mundo vive uma correria absurda. Tudo é voltado para se ganhar mais dinheiro, parece que todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Julgar, então, é a coisa mais fácil que existe. Falta empatia, se colocar no lugar do outro, se relacionar de uma forma verdadeira, ser amigo, confidente de uma forma leal e verdadeira. Falta isso no mundo. E a tendência é só piorar. Por fim, Jesus disse que o evangelho seria anunciado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, daí que viria o fim. O último sinal que marca de fato a volta de Jesus, o fim de tudo, é que a palavra de Deus será anunciada a todos os países. Notem que legal isso. Jesus não disse que seria para todas as pessoas, mas sim em todos os países. Vocês acham que hoje em dia existe algum país que ainda não recebeu a palavra de Deus? Por exemplo, a Coreia do Norte é o país mais fechado que existe. Ela proíbe o cristianismo. Porém, o evangelho já chegou lá. Existem vários testemunhos de missionários que foram até lá. Todos os países que têm histórico de perseguição contra cristãos é porque tem algum cristão lá. A perseguição, ela só existe porque tem alguém lá anunciando a palavra. Então, podemos ter certeza que o evangelho já foi anunciado a todas as nações, em todos os países. Até por conta da internet, que alcança todos os lugares. O último e maior sinal para acontecer a volta de Jesus já se cumpriu. Eu sei que você ainda sente que vai demorar, que tudo isso que falei aqui agora parece que não se aplica na sua vida e que é apenas uma opinião. Deixa eu te falar algo. Eu queria ter contado um testemunho aqui nesse vídeo, mas não vai dar tempo. O vídeo ficará muito longo, então eu vou contar no próximo, se Deus quiser. Deus me mostrou de uma forma bem direta e específica algo que aconteceu no mundo que foi o cumprimento da palavra. Tem relação direta com a volta de Jesus. Não é teoria, não foi um estudo e nem é heresia. Deus me fez ver algo que vou contar depois. Se foi Deus que me mostrou aquilo mesmo, e eu tenho certeza que foi, a volta de Jesus vai acontecer em nossa geração. E a própria palavra de Deus fala isso. Quando Jesus termina de falar sobre os sinais que vimos, ele diz que a geração que ver todos esses sinais não passará até que tudo se cumpra. Então, se estamos vendo sinais, nossa geração não vai passar. E o que eu vi e vou falar para vocês é exatamente isso, o quão perto está de Jesus voltar. E sabe qual é a última coisa que falta para se cumprir? É a última pessoa que vai ser salva a aceitar Jesus Cristo em sua vida. Não sabemos quem vai ser e quando vai ser, mas quando a última pessoa o aceitar, e Deus sabe quem ela é, quando essa última pessoa disser, Jesus, eu te aceito como Senhor da minha vida, tudo terá terminado. Se você me ouviu falar até agora, e olha que não foi uma tarefa fácil, Deus está te chamando. Deus está dizendo, vem, está na hora de acordar, está na hora de uma verdadeira mudança de vida. Não de hábitos, não de deixar de fazer isso ou aquilo. Deus quer mudar o seu coração, trazer algo novo sobre a sua vida. Deus quer mexer com a sua estrutura, com seus pensamentos, com toda a sua vida. Ele quer te mostrar o verdadeiro amor e a verdadeira paz que vem dele. Ele quer te dar a salvação. Então entrega a sua vida a Jesus enquanto há tempo e não se engane, esse tempo está para acabar. Conversa com ele do seu jeito, fala do seu jeito, se existir sinceridade em sua busca, se você tiver o verdadeiro desejo de conhecer a Deus, ele vai se revelar a você e mostrar o quanto ele te ama. Chega de viver para as coisas deste mundo, aprisionado às coisas deste mundo. Estamos vivendo no fim de tudo. E onde você passará a eternidade? Um grande abraço e até a próxima.